glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Jesus. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Jesus, Ele é lindo. Declare ao Senhor que Ele é lindo, que Ele é eterno, que Ele é santo. Aleluia. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Eu quero ver tua face, Deus. E o que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar santo. Oh, agora Ele. Oh, oh, Ele é lindo. Oh, sobre você, que se abra os céus, e o teu reino vem, e a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, oh,
te adoramos, Deus. Aplauda bem forte ao Senhor, pois Ele é digno de receber a honra, a glória, o poder e a majestade. Se humilhe perante Deus, adore ao Pai em espírito e em verdade. Continue adorando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir nos buscar. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Cante a Ele. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, és minha herança. Adore a Ele. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, és minha herança. Entregue teus caminhos nas mãos do Senhor e Ele conduzirá você no caminho certo. Adore a Ele, louve a Ele, honre a Ele, pois Ele tem todo o poder para desfazer o poder das trevas. Pois o inimigo ainda que se levante sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas ele vai cair, pois o nosso Deus é poderoso. Ele é o príncipe da paz,
Adore, 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 adore. Diga: a minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Diga a ele: a minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Cante bem forte, aleluia. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar, declara ele, diante do altar do Senhor, e sacrificar, aleluia, ele vai inclinar, aleluia. Adore, 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 adore a ele. Oh, ele é Senhor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, és minha herança. Aleluia, Deus, aleluia. Ele é santo, ele é grande, ele é poderoso. Em nome de Jesus, todas as cadeias irão ser quebradas, todos os milhões serão destruídos, e aquilo que estava impedindo você de continuar, o Senhor dá um basta nessa noite, pois Ele é Deus, pois Ele é Deus. Diga: a minha fonte, a minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Cante bem alto a Ele. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o Senhor. A tua herança é o Senhor. Você que está enfermo nessa hora, o Senhor envia o anjo da cura. Ele derrama a cura sobre você. Oh, restaura a saúde, Senhor. Renova as forças, Senhor. Liberta o cativo, liberta o oprimido. O Senhor, Ele traz a paz sobre você. Receba a paz sobre você. Ora vai, aracai, anderei, aramanazori, anderebaiais. Canderabasori, anderei, aramacanderei, larabais. O nosso Deus é o príncipe da paz.
é aquele que era, é aquele que é, e ele há de vir. Prepara-se, ó igreja, prepara-te, ó igreja, para o encontro com o noivo, pois em breve ele vem. O noivo vem buscar a igreja que está adornada, se purificou, se santificou, não desanimou, não parou, porque Ele é Deus. Arai, alabaçuriande, arabaias. Eleva os olhos para o monte, de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele ainda diz mais, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a nora da surianda, ela bacanda, a bassorianda, não temerei mal algum. Receba a paz dentro de você. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Que a paz continue com todos. Pastor Ivanildo. A paz do Senhor, amados irmãos, boa noite, Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Todos aqueles nossos irmãos que estão junto com a sua família agora nesse momento, que estão entrando em conexão com Deus através do louvor, através da oração, através deste culto de doutrina para a nossa amada Igreja do Senhor, a comunidade cristã Fogo Santo. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor abençoe tua casa, o Senhor abençoe teu casamento, que o Senhor abençoe tua sala, tua casa inteira, que o Senhor abençoe a tua vida espiritual e que o Senhor continue renovando a tua fé. Amém? Nós estamos diretamente daqui da sede da comunidade cristã Fogo Santo, transmitindo o culto da quarta-feira para os nossos irmãos. Ontem o nosso irmão Mairon esteve transmitindo ali do Buriti, para os irmãos também que estavam acompanhando, e hoje nós estamos transmitindo também, e domingo estaremos novamente. Eu quero, juntamente com os irmãos, nessa noite de quarta-feira, pedir que os amados irmãos abram sua Bíblia na sua casa, no livro de Mateus, capítulo 4, e vamos continuar pregando sobre quarentena. Já pregamos a quarentena de Noé, pregamos no domingo sobre a quarentena de Davi, e vamos pregar hoje sobre a quarentena de Jesus Cristo. Amém? E eu creio que Deus vai estar ali abençoando, Deus vai estar ali falando com você. O Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, estará ministrando na sua fé nesta noite, a sua vontade, renovando a sua fé, renovando as suas forças, renovando a sua esperança, lhe encorajando a caminhar, a continuar, porque o Senhor disse: todo aquele que perseverar, todo aquele que persistir até o fim, será coroado com a coroa da vitória. Amém? Começa dizendo assim, no versículo 1 de Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos dele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Aleluias. Feche seus olhos no nome de Jesus Cristo, onde você está. Eu quero que você nesse momento fale com o Senhor, que você fale com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta quarta-feira, ao qual estamos, meu Deus, neste lugar, nesta casa de oração, transmitindo, Senhor, o culto de adoração, de edificação, onde nós estamos, meu Deus, Pai, com um propósito que é transmitir a palavra, o Evangelho, para alimentar os nossos irmãos, a Tua igreja, Pai. Abençoa cada vida que agora está, Deus, ligado, que está, Deus, conectado, que parou agora, porque entende, Senhor, que hoje é uma quarta-feira de culto de oração, de doutrina, de edificação. Pai, que o Senhor repouse sobre ele o Teu Espírito, Deus dando entendimento, derramando ele a Tua unção, o Teu poder, a Tua autoridade, forças para que ele possa, Deus, continuar essa caminhada juntamente conosco. Senhor Espírito Santo, toma conta, em todos os momentos que estaremos aqui, o Senhor possa, Pai, estar, Deus, no controle de tudo. Deus, que o Senhor possa falar, possa bradar nesta noite, que as palavras não venham de mim, mas que seja inspirada pelo Senhor, o Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, povo de Deus, noiva do Cordeiro, igreja do Senhor, a amada comunidade cristã Fogo Santo, uma igreja de 16 anos de idade, né? Uma igreja nova, uma igreja adolescente, uma igreja que mesmo sendo tão nova, mas que já viveu tantas experiências boas, experiências ruins, experiências com muito sorriso, mas experiências com muita lágrima. Então, tudo isso foi muito bom. Tudo que Deus tem permitido em nossas vidas foi muito bom, porque quanto maior é as provas, mais nós aprendemos, mais nós crescemos, amadurecemos, mais nós nos fortalecemos no Senhor. E eu creio que a Fogo Santo tem muito ainda o que conquistar. Nós temos muitos territórios a alcançar. Nós temos muitas promessas do Senhor a ser cumpridas em nossas vidas. E algumas delas, ou muitas delas, depende muito de nós, a igreja. Depende muito das nossas atitudes, muito do que nós vamos fazer. Como nós vamos agir, como nós vamos reagir diante das adversidades que Deus tem permitido em nossas vidas. E nós vamos aprender mais um pouco. Aprendemos bastante com Davi no culto passado, e vamos aprender com o mestre dos mestres hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, assim como Noé e como Davi, e muitos outros que eu vou continuar pregando durante esse período, Jesus também passou por uma quarentena. No versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E Jesus estava aonde?
Jesus estava em um deserto. Jesus estava num local afastado da civilização, afastado das comunicações. Jesus estava afastado das pessoas. Jesus estava afastado, ele estava só das pessoas. Jesus não tinha com ele drogaria, não tinha padaria, não tinha nenhum tipo de recurso das pessoas, recursos mecânicos, recursos humanos. Jesus estava ali somente com Deus. Eu torno a repetir, no versículo 1 diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Então Jesus foi levado ao deserto, não foi para um piquenique. Jesus não foi levado ao deserto para um passeio. Não foi um daqueles passeios que a igreja se programa para fazer final de semana, ou algumas datas que há no calendário anual do país, onde são feriados. Jesus não foi levado para um jantar na casa de um dos seus discípulos. Jesus não foi levado para uma festa de casamento nem de formatura. A Bíblia diz que Jesus foi levado para ser tentado no deserto. Jesus foi levado para ser provado no deserto. Jesus foi levado para ser de uma forma como muitos de nós não foi ainda, passar por que ele passou. Jesus foi levado para passar por um momento muito difícil no seu ministério, no seu chamado, da sua vida ministerial, da sua vida como homem, da sua vida como servo, da sua vida como um cordeiro, como servo de Deus. E algo muito tremendo acontece na vida de Jesus quando ele está passando por esse deserto. Muitos de nós já ouvimos falar sobre desertos, né? Já pregamos sobre deserto, já falamos sobre deserto, mas nada se compara com o deserto que Jesus viveu. Ele estava ali nesse deserto, e nesse deserto ele passa 40 dias, ele passa uma quarentena de jejum. Jesus ele passa uma quarentena de oração. Jesus ele passa uma quarentena de busca, de humilhação ao Senhor. Amados irmãos, muitos de nós estamos perdendo uma oportunidade que Deus deu para nós ouvirmos mais a Ele, para nós conhecermos mais a Ele, para nós termos mais experiência, intimidade mais com Ele. Muito de nós, a maioria ou a maior parte da igreja, quando eu falo maior parte da igreja, não estou falando resumidamente a esta denominação, mas da igreja em si, a igreja do Senhor, está perdendo uma oportunidade de ouro de conhecer mais a Deus. Como eu estava comentando no culto passado, em vez de conhecer mais a Deus, tem somente reclamado, tem murmurado, tem xingado, tem colocado culpa nas diversas pessoas por tudo que está acontecendo. E eu quero lembrar você nesta noite que nós costumamos dizer, você já falou isso, Deus sempre está no controle. Deus não perdeu o controle do universo e muito menos dessa terra. Tudo está literalmente no controle de Deus. A Bíblia diz que até para um fio de cabelo cair da nossa cabeça é com a permissão de Deus. Então, se até os fios de cabelo da nossa cabeça, da cabeça da pessoa, Deus cuida, imagine da pessoa em si. Imagine do globo terrestre, imagine do planeta. Então, se Deus cuida de um fio de cabelo, será então que Ele esqueceu a terra? Ele tem cuidado da terra e tudo que tem acontecido tem sido com a permissão do Senhor e com diversos propósitos. Com propósito que muitos de nós não temos entendido. Deus quer revelar coisas inimagináveis às pessoas, à sua igreja. Deus quer ter experiência inimaginável com a igreja não tem entendido isso. A igreja pensa que ela vai morrer de fome, que ela vai adoecer, que ela vai passar fome, que ela vai mendigar comida, que ela vai... em vez da igreja ter se voltado para Deus, nessa quarentena, dela ter se humilhado, conhecido mais a Deus, ter tido mais experiência com Deus, receber revelações do Senhor, ter experiência sobrenatural com Deus, conhecer mais a pessoa de Deus, muito pelo contrário, ela tem ficado desesperada, correndo atrás de alimento, porque ela pensa que ela vai passar fome. E o salmista diz, eu nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão.
Se até os passarinhos, as aves do céu que não plantam, que elas não fazem colheita, que elas não trabalham como trabalham os homens, até elas são cuidadas pelo Senhor, imagine você. E você precisa entender que tudo que Deus permite na tua vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, em diversas áreas da nossa vida, Deus vai ter um propósito para isso. E muitos de nós passamos por aquilo que Deus permite em nossas vidas e nenhum atenta, não percebe. Mas Noé, Davi e o próprio Jesus, que passou por essas quarentenas, eles passaram nela, tendo essas experiências com o Senhor, conhecendo mais a Deus, e saíram dela para o mundo, para os povos, para as pessoas glorificarem o Senhor através da vida delas. Quando Davi entrou na quarentena, Davi entrou como um anônimo. E ele sai daquela quarentena como um rei. Jesus Cristo foi levado da mesma forma a uma quarentena. E ele foi levado para ser tentado no deserto. E naquele deserto, Jesus Cristo não fica desesperado por comida, por o que ele vai comer, por o que ele vai vestir, o que ele vai calçar, o que ele vai ter, as provisões que ele vai ter, o que ele vai usar, qual os recursos que ele vai utilizar para se manter naquele deserto, naquele local. Imagine você levar num deserto onde não tem uma casa, onde não tem um lençol, onde não tem uma cama, onde não tem um quarto, onde não tem luz, onde não tem geladeira, onde não tem fogão, onde não tem nada, absolutamente nada, não tem uma televisão, não tem uma internet, não tem um celular, absolutamente nada, ali é só você e Deus. Jesus Cristo estava justamente numa situação como essa. E ali naquele deserto, ele levado para ser tentado, a Bíblia diz que ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus ele passa essa quarentena em jejum. Olha só. Pergunto para você, quantas vezes você jejuou nessa quarentena? Não jejuou porque ninguém mandou, porque ninguém passou um comando, porque ninguém lançou um propósito, porque ninguém lançou uma meta, então ninguém falou. Então eu não estou, vamos dizer assim, liberado, né? Quantas horas você tirou para orar, para estudar a Bíblia? Não fiz porque estamos tudo liberados do culto, a gente está liberado do culto, não podemos cultuar. Quem disse? Que decreto foi esse que te liberou para você não cultuar? Então Jesus Cristo, ele está ali no deserto e ele começa um jejum. No deserto, ali onde ele estava, não havia carne, não havia água, não havia suco, não havia nada. Água de coco, absolutamente nada. Jesus começa um jejum. Ou ele poderia ter levado com ele, ido lá buscar, né? Eu vou abrir um jejum, uma consagração, eu vou aqui fazer um rancho. Não, Jesus vai diretamente para o deserto, lá ele fica em jejum 40 dias. E nesses 40 dias, Jesus ele está completamente entregando ao seu Senhor, buscando mais o Espírito Santo, se enchendo mais do poder de Deus. Talvez você pense assim, que Jesus não precisava orar, que Jesus não precisava jejuar, que Jesus não precisava buscar ao seu Senhor. Então por que ele orava? Se Jesus não precisava nada disso, no mínimo ele estava sendo hipócrita. Era lógico que ele precisava. Ele era uma pessoa assim como você e eu. Era uma pessoa feita de carne, de ossos, de sentimentos, de sangue que corria nas suas veias. O sangue que estava na sua veia não era azul, era vermelho igual o meu e o seu. Jesus era um homem, uma pessoa que tinha as suas vontades, os seus desejos como eu e você tem, que tinha as suas necessidades como eu e você tem, que sentia sede como eu sinto, que sentia fome como eu e você sente.
Mas Jesus está ali no deserto e ali ele começa uma quarentena de jejum. E quanto mais Jesus está ali em jejum, os dias vai se passando, sua carne vai sendo mortificada, o seu espírito vai sendo renovado, a sua fé vai sendo renovada. E ele vai se fortalecendo e se enchendo cada vez mais do poder do Espírito Santo. Ele vai sendo tomado do Espírito Santo. Ele vai sendo cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus era um servo, que não era mais um no meio dos milhões dos demais que tinham. Não era mais um que ocupava um espaçozinho em uma sinagoga. Jesus não era mais um chamado de fanático. Ou mais um chamado de monoteísta. Ou admirador do Deus, criador do céu e da terra. Não. Mas Jesus era alguém que veio para se destacar entre todos. Ele veio para fazer a diferença, até porque ele veio como Salvador. Ele veio para resgatar. Ele veio para ser sal, ele veio para ser luz. Ele veio para fazer a diferença, ele veio para ser o azeite, ele veio para ser pão, ele veio para ser vida. E ele de forma alguma seria tudo isso que ele foi, se ele ficasse como muitos crentes ficam no meio da igreja. Jamais ele seria, jamais ele cumpriria o seu ministério, o seu chamado pelo seu Senhor, o seu Pai. Para vir a essa terra e viver entre os homens e salvá-lo muitos deles. Jamais Jesus suportaria tudo que ele passou, se ele fosse como milhões de crentes que há dentro da igreja. Que fica triste quando chega dia de culto, que é um peso quando é dia de culto, e ele fica desesperado que termine o culto, para ele ir para casa de alguém, bater papo, conversar ou assistir televisão. Ele jamais seria o que ele foi, se ele fosse como muitos que nós conhecemos, que é um grande peso ler Bíblia. É uma grande dificuldade de orar. É um gigante enorme diante dele, e que ele nunca vence quando se manda ele jejuar. Mandou ele jejuar. Não que ele mesmo sentisse o desejo de jejuar. Ele jamais teria sido. E esse milhões de crentes que tem, e que é mais como muitos que estão no meio da congregação, que não faz diferença alguma, que é apenas o ocupante de uma cadeira ou de um banco, e que nada acontece na vida dele de diferente. É somente de janeiro a janeiro que ele murmura, que ele reclama, que ele procura defeito nas pregações, que ele procura defeito nas vestes de alguém, e defeito no que alguém fala, no defeito na liderança, no pastor, na igreja, até a poeirinha que tem lá no cantinho do prédio, ele vê aquilo ali como um pecado. Mas ele não vai lá e não limpa. E nada de diferente acontece na vida dele, porque Deus até permite, até promove que algo aconteça na casa dele, na vida dele, para que ele tenha uma experiência diferente com Deus, e nada disso ele percebe. Então ele passou por aquilo ali, e de nada ele tirou experiência, nada ele aprendeu, ele continua a mesma pessoa, ou pior do que ele era. É aquele crente que fica de igreja em igreja, de um lado para o outro, e aonde ele vai, ele não fica porque ele sabe mais do que quem está pregando. E Jesus era completamente diferente desses crentes. E Jesus, nós temos que seguir o exemplo dele. E Jesus está ali no deserto se alimentando. Jesus está ali no deserto se enchendo do Espírito Santo. Está ali orando, está ali de joelho, está ali chorando, está ali se humilhando. Está ali dizendo: Senhor Espírito Santo, eu preciso de Ti. Sozinho eu não vou conseguir. Me ajuda, dai-me força, me encoraja, me fortalece. Renova dentro de mim a Tua presença. Renova dentro de mim o encorajamento, para que eu possa cumprir
com o meu chamado. Para que eu possa cumprir com a minha missão aqui na terra. E ali o Espírito Santo vai se movendo na vida dele. E aí, como nós lemos o primeiro versículo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E aí Satanás começa a primeira tentação com ele. E nesse texto que nós lemos, nós identificamos 3 tentações. 3 investidas do diabo contra a pessoa de Jesus, contra a fé de Jesus, contra o ministério de Jesus, contra a vida dele. Contra o servo do Senhor. E essa primeira tentação, ele bate em cima do que Jesus está sentindo. A Bíblia diz que depois de 40 dias de jejum e oração, né, e busca, e lágrima, e ele entrega, e humilhação, e choro, Jesus sente o que nós sentimos também, fome. Jesus sente fome. Jesus sente a necessidade de comer. Jesus sente a necessidade de se alimentar. Jesus sente a necessidade de colocar alguma coisa no seu estômago. E Satanás está sabendo disso, porque ele está ali acompanhando, ele está ali vendo. Ele está ali de perto, olhando todos os movimentos, as atitudes de Jesus, e ele percebe que Jesus está com fome. E ele vai e oferece comida, de uma forma de que Jesus fosse pego em alguma falha, algum erro, para que assim ele pudesse envergonhar Jesus Cristo. Só que é assim, amado. Jesus, ele orava, jejuava, chorava, se humilhava, e é algo que eu tenho falado nesse altar para os irmãos, para a igreja, para nós. Nós oramos, jejuamos, mas se nós não vigiarmos, não vai adiantar. E era que Jesus tinha bastante com ele, era vigilância. E Satanás vai lá tentar Jesus para que ele transforme a pedra em pão. E Jesus, na palavra mesmo, ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha só. Jesus não discute, Jesus não bate boca, Jesus não xinga, né? Jesus não joga na cara dele lá, como os muitos crentes fazem. Jesus não é, nesse momento, mal educado, nada disso. Não é grosso, não é nada disso. Jesus usa a palavra. Agora, por que Jesus usa a palavra? Por que ele está usando essa palavra que nós devemos usar também? É porque ele estava em comunhão ali com Deus. Ele estava em comunhão com o Espírito Santo. Ele estava ali numa completa entrega. Então, a sua carne estava mortificada e o Espírito Santo dentro dele estava ali, ó, presente. Aí ele pega e usa a palavra. No momento que ele usa a palavra, Satanás ali, naquele momento é envergonhado. Olha só. E aí, como ele não consegue vencer, e o inimigo da nossa alma, da nossa fé, ele é assim. Ele sabe que ele não pode te vencer, mas ele não vai deixar de estar te tentando. Assim como não vai deixar de me tentar também. E ele dá a segunda investida contra Jesus. E ele leva Jesus para um precipício, no versículo 6. E ele olha e diz assim: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu também: está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. O azeite estava ali, ó, dentro dele se movendo. A glória estava dentro dele se movendo. Porque muito de nós, amados, só tem acumulado derrotas, fracassos e perdas. Porque tem agido no braço. Tem agido na carne. Às vezes até sabe fazer. Até domina, até sabe manejar. Sabe como fazer. Mas não tem êxito, porque
ele acha que é por ele que ele vai ter os êxitos, vai ter as conquistas e vai ter a vitória. E não é. Saul achava que ele ia vencer na força do braço. Ele deixou de depender de Deus para depender dele mesmo, para depender do enorme exército que ele tinha, para depender dos grandes soldados de guerra, os guerreiros que havia muito treinado no seu exército. Ele passou a confiar neles e nele mesmo. E Davi era diferente, completamente diferente, porque Davi havia em conexão com Deus. Davi havia louvando a Deus, fazendo salmos para Deus, elogiando a Deus, glorificando ao Senhor, adorando a Ele, vivia em contato com Deus. Então, quando ele vai enfrentar o Golias, ele diz assim: você vem contra mim com lanças, com dardos e outras armas que o Golias usava. E ele diz, continua dizendo: mas eu vou contra ti no nome do Senhor, o Deus de Israel. O meu Senhor te dará em minhas mãos, eu te derrubarei, tu cairá prostrado, e eu cortarei a tua cabeça, e darei às aves do céu para comê-lo. Olha só. Quando você vai na força do braço, quando você está vazio de Deus, quando você não tem contato, não tem conexão com Deus, é até chamado de crente. Até se veste como crente. E às vezes até fala como crente, mas não tem vida com Deus. Vive na pornografia, vive em prostituição, vive em sites pornográficos. Compra e não paga, é mentiroso, é enganador, é fofoqueiro. Aí vive vazio de Deus, porque Deus não vai habitar num vaso sujo, imundo, não. Olha só, Jesus era o Filho de Deus. Mas mesmo ele sendo Filho de Deus, ele ficou 40 dias em jejum. E quando Satanás foi investir para envergonhar ele, ele sempre vencia ele na palavra. Ou seja, ele vencia o diabo no poder do Espírito Santo que estava atuando na vida dele. E aí Satanás não desiste de novo e dá a terceira investida. E mostra para eles os reinos, as riquezas da terra, mostra as formosuras que havia de riquezas na terra. E ele diz: prostra-te diante de mim e me adores. Se você me adorar, eu te darei tudo o que você está vendo. Passa um filme diante de Deus, ali um telão diante de Deus, sendo mostrado para Jesus, Satanás prometendo para ele, se ele adorasse ao Senhor. No versículo 10, Jesus usa uma palavra mais forte, de autoridade. Jesus usa uma espada maior. Ele usa uma espada mais afiada. Dentro dele havia era como se fosse um furacão de azeite. Tinha tsunamis. Era como se fosse um vulcão em erupção dentro dele de brasas, que era do Espírito Santo. Jesus abria a boca e tudo que ele falava vinha da parte de Deus. Quando ele abria a boca, o que ele falava vinha do céu. Agora, por que Jesus eu torno a enfatizar? Para que você entenda, querido, o que Deus quer de nós, da sua igreja. Por que Jesus, quando ele abria a boca, vinha palavras? Deus falava através da boca dele. O Espírito Santo bradava através da boca dele. Era porque ele vivia constantemente ligado na fonte, em oração, em jejum, em humilhação, em choro diante do Senhor, para que o Senhor enchesse ele. Aí quando Satanás usa esse argumento de Jesus adorar a ele, olha o que ele diz: retire-se, Satanás, retire-se, pois está escrito: adora o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestes culto. Quantos
Quanto de nós tem se prostrado diante dos deuses dessa época? Diante dos deuses da incredulidade. Diante dos o Deus da dúvida. O Deus do medo. O Deus da insegurança. Quantos e quantos? Eu estava estudando esse texto, estava orando lá com o Senhor. Estava falando com Deus. Jejuando ao Senhor, e o Senhor bradou algo do meu coração. Escute que eu vou lhe falar, igreja. Quando voltar os cultos normais, muitos vão retornar para se reconciliar. E outros nem retornarão. Mas uma parte vai retornar e vai continuar como estava. E glória a Deus por isso. Mas outros virão para se reconciliar. Irão nas suas congregações para se reconciliar, porque voltaram a beber, voltaram a vender droga, voltaram a traficar, voltaram a roubar, voltaram a adulterar, a se prostituir. Outros casais que vão voltar para suas congregações separados do seu cônjuge. Outros que já vão aparecer na igreja com uma outra mulher, um outro homem. Sabe por quê? Porque você não tem vida com Deus. Você é daquele crente que espere que alguém jejue por você e coloque a mão na sua cabeça para que você seja cheio de Deus. Daqueles crentes que espera que alguém vá lá passar o óleo em você para que você seja cheio de Deus. E a Bíblia diz que Jesus se retirava. Se afastava para um lugar deserto, e ele ia orar, ele ia jejuar, ele ia buscar, e quando ele retornava, assim como foi com Moisés também, seu rosto, sua vida, suas atitudes, eram literalmente guiada, controlada pelo Espírito Santo. Muito crente, muito, não é pouco não. Outros que abandonaram a fé, abandonaram a congregação, abandonaram o seu ministério, deixaram o seu ministério, o seu chamado. Por quê? Porque você deixou de orar, deixou de buscar o Senhor. Porque você é daqueles crentes que se acostumou só a frequentar alguns cultos. E a igreja que vai subir não é a frequentadora de culto, mas é a serva do Cordeiro, é a serva do Senhor. É aquela que adora o Senhor em espírito e em verdade. Então o que nós devemos fazer? Olha aí, a quarentena já está acabando, já está terminando. O que você vai tirar de tudo isso para testemunhar, para abençoar alguém? O que você vai tirar de tudo isso para edificar, quem sabe, os teus netos? O que você vai tirar disso para abençoar outras famílias? Que você ficou desesperado, agoniado, que deixou de congregar, que se desviou, que voltou a beber, a usar droga. E não é isso que Deus quer. Olha só quando Jesus repreende Satanás. Ele diz: retira-se, Satanás. Pois está escrito: adora o Senhor, o seu Deus, e a só Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Olha só. Anjos vieram e o serviram. Satanás não conseguiu vencer Jesus. Não é porque Jesus era corajoso ou inteligente, não. Era porque Jesus estava ali, ligado no Senhor, seu Deus e Pai. Assim como nós devemos também estar ligados. Os anjos vieram e o serviram. Você fica pensando, sabe por que muitos crentes se desviaram? Estão hoje em casa frustrados.
desapontados, estão em casa hoje esmurecidos, que não conseguem pegar na Bíblia, que não conseguem orar, só pensam em comer. Porque passaram a vida inteira dentro dos prédios, sendo ensinado que ele ia ser rico, que ele iria ser próspero, que ele ia ganhar um carro novo, que Deus ia dar uma casa nova, que Deus ia dar uma vida para ele ficar atravessando os ares do globo terrestre, de nações a outras nações. Quantas profecias dessa eu ouvi? Deus está me dizendo que Ele vai fazer você atravessar o oceano. Não terá mais tempo para a tua casa, porque você estará muito ocupado com as nações. Onde que Deus vai falar isso? Que primeiro Deus manda você cuidar da tua casa. E se você não cuida nem da tua casa, Deus vai te levar para as nações. Se você não consegue liderar nem a tua família, você vai atravessar oceanos. Não vai atravessar nem o Garapé do 40, imagine o oceano. E aí foi ensinado por muitos desses mentirosos que há no altar, ensinando que as pessoas vão prosperar, que não vai passar dificuldade, que não vai ter problema, que não vai adoecer, que não vai ter lutas, que não vai ter mais dor, que não vai ter mais choro, que só passar esse período todo anterior a essa quarentena, só ensinando que a igreja iria prosperar. E aí chega um momento como esse, e ela para e fica pensando assim, e aí, onde é que está Deus nisso? Ser próspero não é pecado. Mas quando você deixa de pregar sobre salvação, sobre arrependimento, sobre pecado, você começa a pecar porque você está escondendo a verdade e pregando só o que massageia o ego das pessoas. E a igreja ficou ali, inchada, de tanto ouvir essas pessoas falarem sobre isso. De que Deus iria entrar com providência, que ia fazer desaparecer a dívida do cartão de crédito, que ia fazer desaparecer a dívida lá da faculdade, que ele ia passar uma borracha nas tuas contas lá da Riachuelo, da Marisa. Isso é tudo mentira. Sabe por quê? Porque Deus não é estelionatário. Quando o Senhor lá está usando Eliseu para abençoar uma viúva com seu filho, e ela está lá chorando que ficou endividada, que o seu marido tinha morrido e só deixou dívida, ele mandou ela recolher tudo que tinha de vasilhas na sua casa e pela vizinhança, e que ele ia orar para derramar azeite. E aí ela recolheu vasilhas, vasilhames do que tinha de encontrar, todos foram cheios. E ela disse assim: olha, não há mais vasilhas, não tem mais aonde armazenar azeite. E ele orou e cessou de derramar o azeite. Aí ele disse para ela, se vira para ela e diz assim: agora vai, pega o azeite e paga as suas contas. Ele não disse para ela pegar o azeite e viajar para Fortaleza, para Maceió, para os Estados Unidos, para o Japão. E é o que mais que tem de crente assim. Quando abre uma portinha, que aparece um dinheirinho a mais, pode ver, tem muita gente que está pegando aí o auxílio emergencial do governo federal e comprando um celular novo, deste tamanhão. Porque Deus está abençoando para ela ter um celular maior. Está comprando televisão, né? Está comprando celularzão, está comprando um tablet. E não é isso que Deus quer. E não foi isso que Eliseu falou para ela. Disse: pegue o azeite e pague suas contas. A igreja precisa mais estar ligada do Senhor, como Jesus estava fazendo. E os anjos vieram e ajudaram, querido. Não se desespera. Se volta para o Senhor, que os anjos eles vão te servir, eles vão te ajudar. Não te agonia, não. As pessoas perguntam assim de mim: pastor, e aí como é que tá e tal?
Por causa da renda da igreja, eu digo, eu estou comendo mais do que antes. Eu estou até freando lá em casa, pessoal. Está engordando demais. Até eu. Estamos comendo mais do que antes. E não te desespera, não fique correndo da sala lá para a cozinha, amaldiçoando, reclamando, que tudo que foi pregado é mentira. Deus está no controle, se você estiver debaixo do governo dele. Jesus estava ali, ó, entregue ao Senhor. Ele estava ali entregue a Deus. Estava ali completamente ligado no Senhor. E aí quando ele repreende Satanás, os anjos vêm e servem Jesus. Olha só, os anjos estão aí, querido, ao redor da tua casa. Ele está aí na frente da tua casa, guardando tua casa, guardando tua família, guardando teu casamento, guardando teus filhos, guardando tuas finanças. Não vai faltar, amado, não vai. Nem que seja farinha com açúcar e água para fazer o chibé, vai ter. Mas tu não vai passar fome. Não vai. Deus vai prover. Descansa, não murmura, não reclama não, quando tu menos pensar. O armário está cheio de novo. Não vai. Dá uma olhada para ti, tu está até mais roliço. Tu tivesse ficando esquelético, magro. Aí dava até, hoje o cara está emagrecendo, né? Está morrendo. Não, tu está até mais com a circunferência elevada. Por que se agoniar? Os anjos estão cuidando de ti, querido. Você é a igreja do Senhor. Faz dessa. Ora, busca mais o Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus. Te ajoelha. Louva o Senhor, faz um cântico para Ele. Compõe um louvor para Ele. Sai dessa quarentena com pelo menos, no mínimo. Poxa, eu quero apresentar para os irmãos aqui um louvor que eu fiz para o Senhor na quarentena. Olha só. Poxa, eu estava lá de joelho e Deus me deu uma palavra, eu quero ler aqui para os irmãos. Olha, eu estava nessa quarentena, querido, a gente ficou mais em casa. Poxa, eu li muito capítulo da Bíblia, Deus falou tanta coisa comigo. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos na célula. Eu posso ler um versículo aqui, minha linda? Eu quero compartilhar e você está ali alegre, está cheio, né? Mas outros vão chegar por ali. E aí, irmão? Dá a mão meio assim para dar paz. Só está faltando enterrar. Outros não vão voltar com testemunho. Olha, amado, eu estava lá um dia lá em casa, a gente, o alimento já estava esgotando lá, só já tinha meio quilo de arroz, um pouquinho de macarrão, só um tiquinho de farinha. A gente estendeu as mãos lá para a despensa e quando pensou, o irmão ligou, vem aqui pegar uma cesta para ti de alimento. E eu quero aqui, irmão, dizer que Deus é fiel. Olha só que maravilhoso. Vai sair da quarentena e vai vir para os cultos, vai para a cela e vai querer orar e vai querer abençoar alguém. Olha só quando Jesus saiu da quarentena. Versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Dali em diante Jesus começou a pregar. Olha só. Arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. No versículo 23, Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles e pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e as doenças dos povos. Olha só. Oh, glórias. Jesus tinha vindo da onde? De uma quarentena de jejum e oração. Aleluias. Estava vivo. Estava cheio de Deus, estava cheio de poder do Espírito Santo, estava cheio da brasa. E ele saiu pregando, saiu como luz, olha só. Ele foi como luz raiando no meio das trevas, tirando os povos da escuridão. Um crente
que somente frequenta culto às vezes. Tem uns que só são domingueiro e ainda vem para o domingo cochilar. Não é luz em canto nenhum, chama palavrão, é grosso dentro de casa com a esposa ou com o marido, dá sapateada para todos os lados, xinga, porque não é luz coisa nenhuma, é trevas também. Por quê? Porque não tem vida com Deus, não pode estar cheio de luz. E Jesus sai daquela quarentena, sai iluminando quem está nas trevas. Sai curando quem está doente, sai pregando para quem está perdido, sai ensinando para quem não tem conhecimento. E eu quero terminar lendo no capítulo 5, do versículo 13. Vocês são sal da terra, mas se o perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Por que Jesus é isso aqui? Porque ele tinha vindo de uma quarentena de jejum e oração. E ele não estava lá só em jejum e oração, não. Estava sendo tentado. Estava sendo afrontado. Queria que ele adorasse lá o diabão. Queria que ele se jogasse para ver se os anjos iam cuidar dele mesmo. Mas Jesus venceu. Você também vai vencer, querido. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em você não é. Mas em Cristo Jesus, você e eu somos mais do que vencedores. Amém? Aquele louvor, Marcos, conseguiu baixar, Marcos? Louvor? Coloca para nós, por favor. Quero que você baixe sua cabeça onde você está. Baixe sua cabeça onde você está e fale com Deus. Como é que você vai terminar essa quarentena? Olha só. Eu nunca preguei sobre quarentena. Nunca. E eu estava ali orando, buscando ao Senhor de madrugada, falando com Deus. E digo, Senhor, me dá algo para eu levar para a igreja. E se eu tivesse ali na minha, assistindo televisão, assistindo filme, assistindo desenho, Deus não tinha me dado. Você tem que ir até a fonte, alimentar-se da fonte, desejar ter mais da fonte. Aí você vai beber e se encher para dar de beber aos outros. Aleluias. Oh glória. Quero só que você ouça esse louvor e faça uma reflexão aí na sua casa, onde você está. Quem sabe no seu carro, quem sabe no seu trabalho. Vou abrir pra você entrar. Aleluia. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Aleluia. Estou só te esperando. Adore a Ele. Vamos dançar. Xarabacanto e Ambarabagara. Seja cheio dele nessa noite de quarta-feira, querido. Seja tocado pelo Senhor. Seja tocado pelo Senhor. Acende, querida, a tua lamparina. Ou reabastece ela de azeite. Só estou esperando o barulho dos Aleluia. passos em direção. Aleluia. Nós estamos de pé. Fogo Santo, fica de pé. Fogo Santo, levanta a cabeça.
Deus que te ungiu, querido. Acredita no Deus que te ungiu. É só bater que Aleluia. entrar. Aleluia. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Estou só te esperando. Vamos dançar o fogo nos olhos, eu não imaginava que Se ele vir buscar, nós vamos subir. E se ele não vier agora, nós vamos continuar semeando o evangelho, levando luz àquele que estão nas trevas. Acende a tua lamparina, fogo santo. Enche a tua botija de azeite, igreja. fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Vai terminar, Senhor, essa quarentena e nós vamos estar cheio da luz, cheio do azeite, cheio do poder. Para abençoar, Senhor, dos povos, para abençoar Parintins, para abençoar, Senhor, Barreirinha, para abençoar, Senhor, Novo Airão, Maracapuru, Senhor, para abençoar o Careiro. Aleluia! Ô, glória, pode deixar. Deixa o louvor. Deixa eu terminar o louvor. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Adore o Senhor aí na tua casa, amado. Seja cheio do Senhor aí na tua casa. Seja tocado pelo Espírito Santo. Começa a falar em língua aí na tua casa. Começa a dar rajada de línguas estranhas aí na tua casa. Oh, glória! Senhor, abençoa, Deus, o presidente, os governadores, vereadores, prefeitos, autoridades, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos atravessando esse período de dificuldade e tudo será, tudo é para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Santo e santo e santo ao Senhor!
Santos, 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 santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Santos, 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 santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja cheia agora a tua casa, seja cheia agora a tua casa da presença do Senhor, seja cheia agora o teu lar da presença do Senhor, o teu casamento da presença do Senhor. Fica firme, fica no Senhor, alicerça-se no Senhor, beba do Senhor, te alimenta do Senhor, vai até Belém, vai até a casa do pão. Seja cheio do pão, do azeite, seja cheio das águas purificadoras, seja cheio do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Senhor, Espírito Santo. Eu quero te ver, volta logo, volta logo. Aleluias. Que o Senhor continue conosco com essa igreja, com toda a igreja, a igreja é só uma, com toda a igreja do mundo inteiro. Oh glória, Senhor, eu oro, Deus, pelos povos indígenas, eu oro, Senhor, pelas tribos, raças, pelos povos, pelo ser humano, aquele que agora está matando, roubando, Senhor, adulterando, prostituindo, aquele que agora, Deus, está tentando tirar sua própria vida. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Oramos, Pai, como igreja, intercedemos, Pai. Obrigado por esse momento aqui, Senhor, com nossos irmãos que estão agora ligados no Facebook, Pai. Toda a liderança, todas as celas, toda a membresia, Pai, todos os nossos irmãos que estão acompanhando, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e glória a Deus. Queridos amados irmãos, louvado seja o Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por todo aquele que tem sido amigo, tem sido parceiro. Quem são esses? Aqueles que têm orado por nós, têm intercedido pela igreja, que têm ajudado a manter, que não têm se recusado a dizimar, a ofertar, que têm crido no Senhor e não têm ficado com medo de faltar alimento e têm feito a sua parte como membro, tá? Somente você dizimando, ofertando, é possível a gente continuar com espaço, né? E com toda a estrutura da comunidade Cristã Fogo Santo, que é uma despesa alta. Então que Deus continue multiplicando nos seus celeiros, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Aleluias.